Fala você que é santista, você é torcedor de outros clubes, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Sempre Santos. Peço para você que está chegando agora pela primeira vez, se inscreva no canal, deixa aquele like, a curtida no vídeo que é muito importante para quem está vendo pelo celular, dê aquele hype que ajuda a entregar cada vez mais o nosso conteúdo para mais santistas aqui na rede do YouTube. Hoje vamos falar sobre um assunto que fica muito passado despercebido depois de uma vitória do Santos, igual foi ontem contra a equipe do Macará pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa Sul-Americana. Então, é sobre zagueiros, que é uma carência do elenco do Santos, uma das carências que o elenco do Santos tem, que a gente comenta há muito tempo, desde o começo do ano, sobre esse elenco da atual temporada e o planejamento, a transição do ano passado para esse, que o elenco do Santos é desequilibrado porque ele foi mal montado e o planejamento inexistiu na gestão do presidente Marcelo Teixeira, que foi delegado o futebol à direção do Alexandre Matos, que faz um trabalho muito incompetente, um trabalho péssimo, e a gestão do Marcelo Teixeira, não preciso dizer o quão ruim, ridícula e tenebrosa é. Isso eu falo em quase todos os vídeos ou em todos os vídeos aqui. E o assunto do vídeo de hoje é sobre zagueiros. Por quê? O Ilharão ontem, vocês assistiram, todos nós vimos que ele fez um bom jogo, fez gol, o que é importante para coroar uma boa atuação, e atuando como zagueiro, Importante isso ser dito, importante isso ser colocado clareza em cima disso, uma evidência em cima disso, porque o Santos neste momento, por um período indeterminado, está sem o seu principal zagueiro, o seu melhor zagueiro, que é o Lucas Veríssimo, por conta da lesão que ele teve na partida de jogo de ida da Copa do Brasil na fase anterior contra o Remo, na Vila Belmiro. Então, assim, o Lucas Veríssimo, ele é absoluto. O Lucas Veríssimo é um dos jogadores que são titulares absolutos e imprescindíveis do time do Santos. Gabriel Brazão, obviamente, o próprio Lucas Veríssimo, o Escobar, pela necessidade de não existir outro lateral esquerdo no Santos, o Christian Oliva, na minha opinião, o Gabriel Bom Tempo, o Neymar, o Gabigol, o Barreal e o Lucas Veríssimo, como eu já disse, e esses 8 atletas e o próprio Gabigol. Então o Santos tem jogadores que, mesmo que alguns deles possam não render o que já renderam, que não estão em uma fase que já tiveram uma fase melhor no próprio Santos mesmo, mas são jogadores que são indiscutíveis ou beiram o indiscutível no elenco do Santos pelas necessidades e pela fase ruim e pelo elenco ruim e curto que o Santos tem. Ao longo do ano, o Santos teve vários zagueiros atuando ali na linha de defesa e várias composições foram feitas. Você tem o Luan Pérez, o Zé Ivaldo, que já saiu do time, o próprio Lucas Veríssimo, o Adonis Frias e o João Ananias. E o Arão acabou sendo mais um que atua nessa função. A gente tem um trecho na entrevista coletiva do Cuca, após uma pergunta do Henrique de Matos, que representou o canal Sempre Santos lá na sala de imprensa, Armando Gomes Vieira Filho, onde o Cuca fala sobre essa questão do Arão não ter jogado antes e jogou pela primeira vez pelo Santos como zagueiro. Então vamos conferir e na volta a gente comenta mais sobre isso. Boa noite, Cuca, tudo bem? Henrique de Matos, canal Sempre Santos. Cuca, o senhor mesmo disse hoje que o Arão jogou por 2 anos na Europa como zagueiro, está muito acostumado com a posição, também chegou a jogar no Flamengo na passagem por lá. Você está há 5 meses no clube quase, vai completar nesse final de semana. Já jogaram com 4 zagueiros diferentes e essa vez foi o 5º Arão. Por que você esperou até aqui para usar o Arão como zagueiro? Teve algum motivo para você não usar ele antes? Não, espera-se porque você tem 4 zagueiros para jogar, antes tinha mais, Zé Ivaldo, e eles estavam jogando, daí você oportuniza o jogador que vem treinando bem nessa posição. A gente tinha tomado 2 gols em cada jogos passados aqui, e resolvemos dar essa oportunidade para ele com o Luan, e eu acho que eles foram muito bem. Então a gente ganha mais uma boa opção aí para frente, já tendo os demais que a gente tem. Daqui a pouco tem o Lucas de volta, a gente tem o Ananias, que temos muita confiança, Adonis também. Enfim, é uma opção a mais que a gente ganha. Então vocês viram,
que assim, no Flamengo, lá atrás, em 2020, com o Rogério Ceni, naquele time do Flamengo que foi campeão brasileiro com o Rogério Ceni, tendo Gerson e Diego Ribas como dupla de volante, sem nenhum volante de marcação, Arrascaeta, Everton Ribeiro, Gabigol e Bruno Henrique, né? E o Arão jogando como zagueiro, né? Ao lado do Rodrigo Caio em muitas oportunidades, ou do próprio Gustavo Henrique, que foi revelado aqui pelo Santos, que hoje está no Corinthians. E depois, cara, assim, lá na Turquia, no Fenerbahçe, ele jogou como zagueiro, e no Panathinaikos da Grécia ele jogou como zagueiro. E no Panathinaikos, antes do Arão ser contratado pelo Santos, eu via bastante assim as escalações e trechos, lances, e pude confirmar que o Arão jogava como zagueiro em linha de 3, né? Em linha de 3 ou linha de 5, como queiram, 5 defensores, fazendo o terceiro zagueiro pelo meio ou pelo lado direito, e não só como em 3 zagueiros, mas também em linha de 4, você tendo 2 laterais e os 2 zagueiros, e um dos zagueiros sendo o William Arão. Então era uma função que faltava para ele atuar aqui no Santos. E aí a gente entra no outro aspecto, que é o lado da função principal da carreira dele, que é volante. O William Arão tem uma carreira irretocável, muito boa, né? Passou por mais de um clube grande, jogou no futebol europeu, jogou Europa League, enfim, uma carreira que é muito boa e é digna. Porém, né, ultimamente, ele não tem feito bons jogos como volante, né, como esse camisa 5, esse cabeça de área que fica à frente dos defensores da equipe do Santos. Eu tenho dito aqui há muito tempo que o Christian Oliva é o principal volante que o Santos tem, o principal marcador e até construtor, né, de saída de bola, né, é um organizador recuado, podemos dizer assim, porque ele tem passe, ele tem bom lançamento, não é um primor, óbvio, né, não é um dos melhores do elenco do Santos, mas ele tem qualidade para isso e tem demonstrado, né, quando a equipe adversária proporciona um certo espaço e um tempo para ele poder pensar uma jogada de inversão de jogo, enfim, em situações que precisam disso, né, em que outros atletas estão muito bem marcados, ele consegue gerar esse tipo de jogada, de construção. Então, cara, assim, o Oliva é absoluto, a partir desse pressuposto. O João Schmidt não é, longe disso, né? O João Schmidt é um jogador que tem ido muito mal em alguns jogos, né? Não é um jogador constante, um jogador que depende muito da parte física e que, quando enfrenta um time minimamente mais povoado, meio de campo e mais físico, ele é totalmente prejudicado pelo esquema e pela forma como joga o Santos. Então, ele acaba sendo prejudicado pelo contexto. E o Arão, cara, assim, pode ser uma solução. Quem sabe, até na própria capa que você viu aí do nosso vídeo, achamos um zagueiro, né? Achamos entre aspas, porque ele já tinha jogado assim em outros times e no Santos foi a primeira vez. Então deixa aqui sua opinião nos comentários, né? Se você pensa que o Arão pode ser esse zagueiro do Santos, se você vê ele como volante ainda, ou se você já vê o camisa 15 do Peixe como um zagueiro, porque sem o Lucas Veríssimo, cara, é muito difícil. O Adonis Frias eu não confio, impossível confiar. O Luan Pérez há muito tempo está jogando muito mal. O João Ananias está começando está tentando criar casca, é um bom zagueiro, mas comete falhas que são normais da idade, né, de um atleta da faixa etária dele. E, cara, difícil demais. O Santos não tem o seu principal zagueiro, que é o Lucas Veríssimo. Na minha avaliação, o William Arão deve jogar mais vezes nessa função. Deixa aí a sua opinião, quero saber. Se inscreva no canal, deixa o like no vídeo, que é muito importante, e ativa aquele sininho das notificações, que é fundamental aqui para o nosso crescimento. Lembrando que na próxima segunda-feira vamos entrar no assunto eleições do Santos Futebol Clube, 7h30 da noite, no próximo dia 17, na próxima segunda-feira, entrevista ao vivo aqui no canal Sempre Santos com o pré-candidato a presidente do Peixe, Ivan Ludovici. Espero todos lá. Ficamos por aqui. Um abraço a todos.